Oi, queridos, tudo bem? Então, eu tenho uma amiga que ela fala assim: todas as vezes que eu abro caixinha de perguntas, sempre tem assuntos, de certa forma, que confrontam crenças de outras pessoas, né? E essa minha amiga, ela fala assim: eu gosto porque você não foge, você responde tudo, você é muito verdadeiro. Gente, eu não seria eu se eu fugisse de responder qualquer coisa aqui com verdade e sobre a forma que eu realmente acredito e penso. Então, entendam que quando eu falo sobre essas questões, não é sobre religião, não é sobre não ser cristã. Eu tenho uma base cristã, eu sou cristã, só que eu acredito em muitas outras coisas, né? Eu estudo, eu leio, eu expandi minha consciência. Na verdade, esse processo, ele é contínuo, né? A gente não para nunca de se autoconhecer e de aprender e de entender do que a gente tem que funciona bem e do que ainda não tá legal, que a gente precisa ainda trabalhar na gente, né? A gente tem que ter humildade para reconhecer as nossas falhas, né? E as nossas sombras, que muitas vezes não estão ativas, mas em algum certo momento elas podem aparecer. Então a gente tem que ter essa autoobservação. Eu ia falar aqui sobre Jung. Jung, ele tem uma citação que ele fala: haverá um tempo em que aparecerá uma nova geração de sacerdotisas que serão capazes de ler novamente a alma humana. Esse tempo chegou. E no meu entendimento, né, essas mulheres são muitas vezes forjadas no próprio fogo. Passaram por todas essas situações de dores e de aprendizados, além das capacitações e formações que elas fazem para poder atender, ou a forma que trabalham nem sempre são terapeutas, né? Mas geralmente se passam pelo próprio fogo, são forjadas, né, no fogo, porque elas conseguem reconhecer a alma do outro, elas conseguem olhar para a dor do outro de forma genuína e dessa forma, dessa sensibilidade, ter capacidade de auxiliar as pessoas a passarem pelo processo. Então elas conseguem, né, auxiliar as pessoas a passar por esse processo, né, pelo deserto, pela noite escura da alma, que na grande maioria das vezes não é só uma noite, né? É auxiliar a pessoa a passar por aquele momento difícil que ela está passando, a olhar para as sombras e iluminar, reconhecer suas potencialidades, quebrar crenças, padrões, sair de dependências emocionais, reconhecer seu poder pessoal, seu desenvolvimento pessoal, seu desenvolvimento da consciência, seu poder feminino. Todas nós carregamos esse poder feminino. E o que antigamente, né, naqueles séculos lá, era muito anulado da mulher, né, porque era uma ameaça. Então essas mulheres eram que ameaças, né, ao sistema que existia naquela época. Mulheres que liam, que tinham o poder da fala, de debater políticas, de contestar as situações, que conheciam ervas curativas, que nossa ancestralidade também nos ensinou. Tudo isso era cortado, né, do direito das mulheres de exercerem. E isso não tem nada a ver, gente, com o que eu quero dizer, como ser submissa ou não ao seu marido, sobre essa questão que as pessoas falam hoje. Não tem nada a ver com esse discurso raso, sinceramente, porque uma mulher que ela tem o conhecimento de si, o poder feminino, o conhecimento sobre todas essas questões, e que ela tem um homem que reconhece a potencialidade dela, ela não significa que ela vai diminuir o homem que ela tem do lado. Muito pelo contrário. Esse homem vai se elevar muito mais como mulher. Essas mulheres,
muitas vezes, se o homem ele já tem um potencial, esse homem vai se tornar muito maior com uma mulher assim do lado. Né? Essa mulher que tem essa sabedoria, que tem esse poder pessoal, ela engrandece em um homem que está do lado dela. Na verdade, essas mulheres, elas são verdadeiras alquimistas, né? Que souberam transformar a dor em aprendizado e o aprendizado em conhecimento e sabedoria de vida. Então, assim, não tem nada a ver. Esse discurso de feminismo, eu não tô falando de feminismo aqui. Entendam? Eu acredito que quem tem uma mentalidade aberta, um pouco aberta e que estuda, tá entendendo o que eu tô falando aqui, né? Então, eu lembrei até que agora Então, minha querida, né? Tô falando aqui agora, né, para mulheres por conta da citação de Jung que fala sobre mulheres que serão capazes de enxergar a alma do outro, né, ajudar o outro nos processos de cura emocional da vida. Se você é uma delas, se você está passando pelo seu processo de autoconhecimento e está sendo difícil, não desista. Para você começar, você não precisa estar 100% curado. Nós nunca estaremos 100% curados, né? Então, se não desiste, sempre vai haver força contrária. Então, você tem que ter força, fé em você e em Deus.